Mateus 9, 35 ao 38. Assim diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, Deus soberano, ó Senhor, tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações mediante a Tua palavra. Abre o nosso entendimento para entender, abre o nosso coração para que de fato sejamos alimentados espiritualmente por Ti. Possamos retornar para as nossas casas convictos de que ouvimos a Tua voz. Ó Senhor Deus, me dá graça também, Pai amado, de ser fiel na exposição da Tua palavra, a fim de que o Teu rebanho, a fim de que todos nós aqui, ovelhas do Senhor, possamos ouvir a voz do Supremo Pastor, a Tua voz, Senhor. Nós Te pedimos isso. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu gostaria de iniciar esse sermão lhe fazendo uma pergunta. Uma pergunta que talvez possa parecer simplória, mas não é. E essa pergunta faço para que você possa refletir, pensar. Não precisa me responder. Acho que você possa respondê-la diante de Deus. Você tem, de fato, andado como Jesus quer que você ande? Você tem vivido como Ele quer que você viva? Como você tem andado? Como você tem conduzido a sua vida? Como nós devemos viver? Nós estamos, irmãos, diante de um texto que responde essas perguntas. Porque o evangelista Mateus está aqui tratando sobre a vida de Jesus, como ele vivia ali em Israel, e como ele então apresenta um modelo de vida para os seus discípulos. Um modelo de vida para a sua igreja. Esse modelo, portanto, de vida apresentado por Jesus aqui nesse texto, deve ser vivenciado por todos nós, vivenciado pela igreja, vivenciado por você que é discípulo de Cristo. Se você diz ser discípulo de Cristo, ser cristão, nada mais justo do que viver como Cristo quer que você viva. E esse texto, portanto, apresenta as verdades de como você deve viver, à luz do modelo e do padrão e do ensinamento de Jesus Cristo. O evangelista Mateus, irmãos, escreve esse evangelho não apenas para tratar da paixão, do que acontecera com Cristo em Jerusalém, mas também para tratar da vida de Jesus, apresentando assim um modelo para a sua igreja, apresentando assim um estilo de vida centrado em seu ensinamento. Isso é muito importante porque isso reflete a mensagem bíblica como toda. Cristo é o centro dessa mensagem, não somente a obra de Cristo, não somente a pessoa de Cristo, mas também o ensinamento de Cristo. Daí a necessidade, irmãos, da pregação ela ser cristocêntrica, apresentando o ensino, a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E é exatamente isso, irmãos, que o evangelista Mateus está aqui tratando. Da verdade de Jesus, o seu ensino, a sua pessoa e a sua obra, que reflete também como deve ser você,
como você deve andar de acordo com o ensino de Jesus e qual é o fundamento de você andar, que é a obra de Jesus Cristo, porque você só consegue andar de acordo com a vontade dele, fundamentado unicamente na obra dele, ou seja, na crucificação dele, no que ele fez na cruz por nossa vida, pela minha vida, pela sua vida. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que é a primeira parte do ministério de Cristo. É quando Jesus Cristo está pregando a mensagem do reino por toda a Galileia, por toda aquela região norte de Israel, especificamente ali em Cafarnaum, cidade, polo do ministério de Cristo, do ministério terreno de Cristo. Muitas pessoas iam ouvir Jesus, muitas pessoas eram curadas por Jesus, muitas pessoas eram perdoadas pelo Filho de Deus, o Deus encarnado, unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Portanto, o evangelista Mateus está aqui apresentando essa primeira parte do ministério de Jesus, que é justamente a sua palavra, os seus ensinamentos para os seus discípulos. Não apenas o ensinamento teórico, mas também o ensinamento da própria vida. Ele está se apresentando como modelo de como deve ser os seus discípulos, como deve ser o cristão, como você deve viver à luz do exemplo, do modelo e do ensinamento de Jesus Cristo. É sobre isso, irmãos, que eu gostaria de tratar nessa noite. Vivendo como Jesus Cristo, vivendo de acordo com a vontade de Cristo, vivendo de acordo com o padrão apresentado por Jesus Cristo para a nossa vida. E a primeira verdade, meus irmãos, é que nós devemos viver conforme a atuação de Jesus. Nós devemos viver conforme a atuação de Jesus Cristo. Veja o que diz o texto aí no versículo de número 35. Vamos ler uma sua voz? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, juntos, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Só até aí, meus irmãos. Jesus, irmãos, está aqui apresentando esse modelo de vida, que é o seu modelo de vida que deve ser seguido, a sua atuação. E eu não estou tratando aqui de uma atuação de interpretação, mas de uma ação, de um modelo de vida, de um padrão, de um desempenho, de uma prática, de uma atividade, de uma ação realizada. E quais eram essas ações realizadas por Jesus Cristo que identificam esse modelo de vida? Veja o que diz o texto: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, 4 verbos aqui nesse versículo 35 apresentam essa ação de Cristo Jesus. O primeiro verbo é percorria. Jesus percorria todas as cidades. Segundo verbo, ensinando nas sinagogas. Terceiro verbo, pregando o evangelho do reino. E o quarto verbo, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele percorria, irmãos, todas as cidades e povoados. Ele ia até as pessoas, ele ia ao encontro das pessoas, ele saía de sua casa, ele saía de sua zona de conforto, ele ia, irmãos, procurando as pessoas para ensinar, para pregar a mensagem do reino, para falar da verdade do reino. Percorria todas as cidades e povoados. O que me chama a atenção, irmãos, é que esse modelo de vida de Cristo Jesus apresenta um ensinamento para cada um de nós, que nós da mesma forma devemos ir até as pessoas, para falar do evangelho até as pessoas. É bem verdade, irmãos, que a gente convida as pessoas para vir para a igreja, e está certo, de convidar, para que as pessoas possam vir aqui e ouvir o evangelho, está certo. No entanto, nós precisamos ir além disso, nós precisamos ir além de um convite. Nós precisamos, irmãos, de fato, ir até as pessoas.
É aquilo que nós chamamos também de visita. Visitar as pessoas. Visitar, irmãos, um parente querido que ainda não conhece o Evangelho para falar de Jesus. Para bater papo em alguma oportunidade ali e ensinar Jesus Cristo. Visitar um amigo querido, uma amiga querida que ainda não está em comunhão com Deus ou talvez está longe do Senhor, afastada dos caminhos do Senhor, para saber como está, para orar e também, na oportunidade certa, falar de Jesus Cristo. Visitar, irmãos, alguém do nosso trabalho ou até mesmo no nosso dia a dia, as pessoas que estão ao nosso redor, e ir até elas para falar do Evangelho de Jesus Cristo, falar do Evangelho do Senhor Jesus. E o próprio Cristo disse isso, irmãos, para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso não é, irmãos, uma responsabilidade apenas de uma programação eclesiástica da igreja. Eita, tal dia vai ter impacto evangelismo, um avanço missionário, toda a igreja é reunida, vamos lá evangelizar, e no outro dia, ponto final. Não! Isso deve ser um estilo de vida nosso, pregando a palavra de Deus para as pessoas, falando de Jesus para as pessoas, anunciando o Evangelho de Jesus para as pessoas, orando por elas, indo até elas, irmãos. Deve ser uma identidade de todo cristão. Se você é cristão de fato, um discurso deve ser primário nos seus lábios, em sua boca. E esse discurso não é futebol, esse discurso não é emprego, não é trabalho, não é ganhar mais dinheiro, não é lazer, mas esse discurso primário é o reino de Deus, é Jesus Cristo, é falar do Evangelho, da boa notícia de que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nesse contexto de guerra que a gente está tendo aí, irmãos, né, em Israel, é uma oportunidade rica para a gente falar da esperança que há em Jesus Cristo. É uma oportunidade que a gente tem para falar do Senhor Jesus para outras pessoas. Ir até elas percorrendo. Irmãos, relembrando o livro A Bíblia e o Bisturi, escrito pelo pastor reverendo Dr. Edson Martins, tratando sobre a vida de George William Batley. Dr. Batley, conhecido aqui em Pernambuco como o doutor, o médico amado, foi pioneiro do presbiterianismo aqui em Pernambuco. Pregador da palavra, missionário. Ele saía de Recife, irmãos, no cavalo, vindo para o interior de Pernambuco, passando a semana inteira evangelizando, falando de Jesus, vindo aqui na cidade de Caruaru, Canhotinho, São Bento do Una, chegando até mesmo em Garanhuns, falando e pregando a mensagem do reino de Deus. Em fevereiro, irmãos, de 1898, Dr. Batley foi para a cidade de São Bento do Una falar de Jesus Cristo. Ele foi também muito perseguido por causa das pessoas que não permitiam, crente na cidade, e ele era muito perseguido também. E diz, irmãos, o historiador Edson Martins, comentando sobre esse momento da vida dele, que quando ele chegou lá, um carteiro foi ao encontro dele para matá-lo, para tirar-lhe a vida, com uma foice. E um irmão na fé, que era também companheiro do Dr. Batley, se lançou na frente dele, e ele levou a apunhalada nas costas. Ele caiu morto, primeiro mártir do cristianismo aqui no estado de Pernambuco, salvando assim a vida do Dr. Batley, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, olhando também para os perdidos, olhando e pregando a palavra de Deus. Fundou o Colégio 15, conhecido hoje em Garanhuns, com a perspectiva de falar do Senhor, mas dar também assistência aos necessitados. É percorrer, indo. Nós precisamos ter esse estilo de vida. Irmãos, anos atrás, pessoas tiveram isso. Hoje nós somos fruto dessa obra missionária. Nós precisamos continuar. Nós precisamos, irmãos, avançar. Nós precisamos pegar essa tocha acesa que os nossos pais na fé entregaram para nós e continuar percorrendo, continuar avançando, continuar pregando o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, aqui no bairro Universitário, Maurício Nassau, nessa região, para que mais vidas possam conhecer a Jesus Cristo e pelo poder do Evangelho possam receber a conversão, a transformação e a verdadeira esperança que só Cristo pode dar. Nós precisamos, irmãos, fazer isso. Percorria, diz a palavra de Deus que ele também ensinando nas sinagogas. Precisamos ensinar. Diz o texto também,
pregando o Evangelho, ele proclamava o Evangelho, o Senhor Jesus, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós precisamos, irmãos, também atentar para os necessitados, olhar para o espiritual, mas também olhar para o material, para o físico. Não adianta a gente pregar o Evangelho com uma mão, mas com outra mão, irmãos, a gente reter dos nossos recursos diante dos necessitados. Nós não podemos fazer isso. Devemos pregar o Evangelho, irmãos, de modo integral. Devemos primar pelo Evangelho da graça, anunciando e proclamando esse Evangelho. Mas, por outro lado, também nós não podemos esquecer dos órfãos, das viúvas, dos enfermos, e acudir, e assistir, e ajudar também os necessitados. Segunda verdade, meus irmãos, vivendo conforme a compaixão de Jesus. Não apenas conforme a atuação de Jesus, mas também conforme a compaixão de Jesus. Veja o que diz o texto, versículo 36. Vamos ler juntos em uma só voz, toda a igreja. Vamos lá? Vendo ele as multidões, vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas. Irmãos, Jesus aqui se compadeceu, teve compaixão dessa multidão, das multidões. Porque diz o Senhor Jesus, aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aflitas e exaustas como alguém que não tem cuidado, como ovelhas dispersas, como ovelhas que não estão sendo cuidadas. E quando a gente olha para o tempo da época, os líderes religiosos que deveriam cuidar do povo, dos judeus, os fariseus, os escribas, sacerdotes, sumos sacerdotes, eles, ao invés de cuidarem do povo, na verdade, eles colocavam mais jugo sobre o povo. Ao invés daqueles homens e líderes terem compaixão do povo, na verdade, eles oprimiam o povo, afligiam o povo, pelo legalismo da lei, pelo moralismo da lei. Colocavam até mesmo lei que não está nem na palavra de Deus, como se fosse palavra de Deus, para que o povo pudesse submeter a essas leis injustas e egocêntricas, enquanto que esses líderes apenas sugavam a lã deles, a lã da ovelha. Líderes injustos, líderes imorais, líderes que, ao invés de trazer paz, conforto, alento, cuidado para as ovelhas de Cristo, trazem desespero, acusações, injúrias. Meus irmãos, eram como ovelhas que não têm pastor. No entanto, Jesus, vendo as multidões, vendo elas, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas. Teve compaixão. Essa palavra, irmãos, compadeceu-se delas, literalmente no grego sentiu compaixão. E a palavra aqui, irmãos, no grego remete às entranhas, ao intestino, que é uma alusão para aquele tempo, para aquela cultura, de alguém que sente na pele a dor do outro, alguém que sente nas entranhas a dor do outro. Compaixão é justamente isso, sentir em nós a dor do outro. Nós não podemos, irmãos, fechar os nossos olhos para a injustiça. Pelo contrário, nós devemos estender a mão para ajudar os necessitados e aqueles que são injustiçados. Nós não podemos fechar os nossos olhos para aquelas pessoas que estão passando por aflição. Pelo contrário, nós devemos orar por elas. Nós devemos levar, irmãos, assistência a elas e, no mínimo, entregar o mais precioso ouro que temos, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos fechar os nossos olhos para a aflição do outro, para o abatimento do outro, para a dificuldade do outro. Pelo contrário, nós, como igreja, precisamos nos levantar
e ter compaixão do nosso próximo, ajudar o necessitado, acudir à aflição do outro, apresentar Jesus Cristo, ter compaixão das multidões. Ele viu a aflição do seu povo. Essa mensagem também deve ser aplicada para cada um de nós do ponto de vista do próprio Cristo, porque Ele também vê a nossa aflição, Ele também vê a nossa dor, Ele também vê a nossa angústia. Talvez o mundo não enxergue isso, talvez a sua família não enxergue o que se passa dentro do seu coração, talvez a pessoa mais próxima que você tem na sua família não enxergue também o que se passa dentro da sua alma, mas eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo vê, Ele sabe o que se passa dentro de você, Ele sabe da sua dor, sabe da sua aflição, e Ele se compadece de você. Ele intervém na sua vida, Ele vem com providência, Ele diz para você: eu escuto o teu sofrimento, eu escuto a tua dor, eu sei da tua aflição, e Ele virá com providência. Cristo que veio virá com providência também a sua vida. E Ele virá, irmãos, porque primeiramente Ele já veio. Literalmente Jesus sentiu na sua pele a nossa maior aflição, a aflição causada pelo pecado, a aflição causada pela transgressão, porque, irmãos, diz a palavra de Deus que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso não quer dizer, irmãos, que Ele pegou algum vírus ou alguma doença nesse mundo, não é isso, mas que Ele levou em sua carne os efeitos do nosso pecado. O castigo que estava sobre nós foi sobre Jesus Cristo no Calvário, e Ele foi transpassado, moído pela nossa iniquidade, pelos nossos pecados. Ele sofreu na pele, querido, todas as nossas enfermidades espirituais. Ele recebeu na pele o juízo de Deus que deveria cair sobre nós. Ele recebeu na pele o nosso castigo. Ele recebeu na pele, na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar de todo pecado, para nos libertar do juízo eterno, para nos dar liberdade e nos tirar da condenação eterna. Ele na cruz do Calvário, irmãos, está golpeando a serpente, está de fato triunfando sobre principados e potestades. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está golpeando de um modo certeiro as obras de Satanás, a fim de nos libertar do império das trevas e nos colocar no reino do seu amor, no reino do seu Filho Jesus. Na cruz do Calvário, Ele está nos representando ali, sendo o nosso substituto. Nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós deveríamos receber o juízo de Deus por causa do nosso pecado. Cristo Jesus recebeu o juízo em nosso lugar. Nós deveríamos, irmãos, estarmos ali sofrendo vergonha e vexame, mas Jesus Cristo, irmãos, sofreu em sua pele a vergonha e o vexame que deveria estar sobre nós. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, para que você em Cristo, pela fé nele, pudesse agora ter prazer de vida eterna, pudesse agora ter deleite na obra redentora de Jesus, pudesse agora, irmãos, ter prazer no perdão dos seus pecados, pudesse agora ter liberdade de vida, ter vida eterna por causa da compaixão de Jesus Cristo por sua vida. Ele teve compaixão por cada um de nós, Ele se compadeceu por cada um de nós. Esse modelo de vida deve ser também o nosso modelo de vida. Nós devemos viver, irmãos, conforme a atuação de Jesus, mas devemos também viver conforme a compaixão de Jesus. E terceiro e último lugar, nós devemos viver conforme o pedido de Jesus, porque veja o que diz o texto do versículo 37. E então se dirigiu aos seus discípulos, e veja o que Jesus falou: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mandem trabalhadores para a sua seara. Jesus faz um pedido aqui: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê?
Porque a seara, na verdade, é grande. A palavra aqui, irmão, seara, literalmente é colheita. A colheita é grande. A colheita é grande. Então, rogai ao Senhor que mande trabalhadores para essa colheita. Porque tem gente de Deus que vai ouvir a palavra. Tem gente de Deus que vai ouvir o Evangelho. Tem gente de Deus que vai ouvir a palavra por esses trabalhadores. E serão convertidos pelo Senhor. Serão transformados pelo Senhor. Pela instrumentalidade dos trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Nós. Você faz parte desse colegiado de trabalhadores que está acolhendo, que está anunciando, que está falando, que está percorrendo, ensinando, pregando. E as pessoas, irmãos, estão ouvindo, as pessoas estão refletindo, as pessoas também estão sendo transformadas pela palavra que você que é trabalhador está semeando, está colhendo, está anunciando. Irmãos, nós somos esses trabalhadores, e eu digo para você, nós somos resposta de oração. Se estamos aqui no bairro Universitário é porque a gente orou para estarmos aqui. Manda trabalhadores aqui para esse lugar, manda a igreja para aqui, para esse lugar, para que o evangelho seja pregado aqui nesse lugar, porque tem gente de Deus, eleita de Deus, ovelha de Deus, que vai ouvir o evangelho e vai entregar a sua vida a Jesus Cristo. Nós fazemos parte, irmãos, desse colegiado de trabalhadores. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós não podemos perder de vista essa urgência de pregarmos a palavra de Deus. Não perca de vista, irmãos, essa urgência. Veja, eu sei que você tem o seu trabalho, eu sei que você tem os seus estudos. Trabalhe, amém? Estude, para a glória de Deus. Percorra os seus sonhos, vá adiante, avance. Mas não esqueça aquilo que está acima do seu trabalho, aquilo que está acima dos seus sonhos, aquilo que está acima de todo o seu planejamento, que é essa missão. Você é um trabalhador na seara, você é um trabalhador que vai colher aquilo que Deus prometeu dar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque tem gente que vai crer, tem gente que vai ouvir, tem gente que vai ser batizada, tem gente que vai participar do discipulado, tem gente que vai ser transformada, tem famílias que vão ser transformadas, e você é peça fundamental nisso, é prioridade. Nós precisamos, portanto, irmãos, colocar o reino de Deus como prioridade. A palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando a gente coloca em primeiro lugar o reino de Deus, Deus acrescenta tudo. Deus acrescenta tudo. Acrescenta, dá tudo, não é? Glória a Deus por isso. Irmãos, me permita, né, até fazer uma alusão aqui, uma ilustração, né? A nossa irmã, por exemplo, Fernanda, né, vai casar com Gabriel em janeiro, né? Olha, irmãos, ela estava aqui, né, logo no início do trabalho de plantação, pregando a palavra, no acolhimento, priorizando o reino de Deus e buscando, e Deus deu tudo para ela, né? Passou no concurso, foi para São Paulo, deu até um marido, né? Um futuro marido, pela graça e misericórdia, né? De Gabriel para Gabriel, né? Então, assim, irmãos, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Quando nós priorizamos, irmãos, o reino dele, todas as coisas são acrescentadas em nossa vida. Isso é maravilhoso. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei em tua casa para todo sempre. Quando nós, irmãos, colocamos o reino em primeiro lugar, e a melhor e mais visível nesse momento, nesse tempo, manifestação do reino de Deus é a igreja local, é a igreja do Senhor. Quando nós servimos na igreja, nós estamos, irmãos, servindo a Cristo, servindo o reino de Cristo. Você lembra, por exemplo, quando Saulo, né, o famoso apóstolo Paulo, não era convertido ainda, foi para Damasco para perseguir a igreja. Diz lá em Atos capítulo 9, versículo 1, respirando ainda ameaças contra a igreja, pegou algumas cartas para ir para Damasco para perseguir a igreja. No entanto,
Cristo apareceu para ele, uma grande luz, que deixou ele cego por 3 dias. Ele caiu em terra, e aí Jesus falou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi transformado por Jesus Cristo. Mas Saulo saiu para perseguir quem? Cristo? Não, ele saiu para perseguir a igreja, não é? Mas Jesus apareceu para ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir Cristo. Servir a igreja é servir a Cristo. Odiar a igreja é odiar a Cristo. Amar a igreja, servir a igreja, é trabalhar na igreja, colocar a igreja como prioridade, é servir a Cristo, é colocar Cristo como prioridade, é amar a Cristo. Porque Cristo e a sua igreja estão unidos em identidade. Meu querido irmão, rogai, pois, ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a seara. Você é um trabalhador nessa seara. Você vai sair desse culto aqui, irmãos, convicto disso. Você é um trabalhador. Na segunda-feira você vai falar de Jesus. Na terça-feira você vai convidar a gente para o culto de oração. Na quarta-feira você fala de Jesus para mais alguém. Na quinta-feira você convida para o culto de doutrina, amém? Na sexta-feira você fala de Jesus. No sábado você vê mais alguém para falar de Jesus. No domingo você chama para o culto matutino essa pessoa. Aproveita e chama para a escola bíblica 10 horas. Se tem família, chama e convida os filhos também. À noite chama irmãos para o culto da noite. E essa pessoa vai ser convertida por Deus. Vai ser transformada por Deus. E mais adiante estará aqui, irmãos, no altar, aqui no púlpito, sendo batizado e professando a sua fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque você é um trabalhador, você é uma trabalhadora, você, irmãos, é um servo e serva de Deus nessa seara que Deus tem chamado você para acolher. Fiquemos de pé e vamos orar. Esse é o estilo de vida, irmãos, que nós devemos ter.